Bom, gente, aqui é onde tudo começou, onde a minha história de proteção animal, a minha missão de vida começou, né? Que foi a casa onde eu me casei, tive os meus filhos, e quando os meus filhos foram ficando adolescentes, cada um foram concursados, foram seguindo o caminho deles, e eu acabei ficando sozinha aqui depois que eu me separei. E foi aqui que eu comecei a acolher. Foi o berço do Anjinhos de Quatro Patinhas aqui, onde eu comecei a acolher animais de rua, né? Onde eu comecei a receber caixas e mais caixas de animais aqui na minha porta, porque as pessoas começavam a saber da história da Lérida, da irmã da igreja que acolhia, né, animais de rua, que cuidava, que doava ração. E nessa época eu tinha uma condição de vida boa, né? E aí depois de muitos resgates, de a minha casa ficar lotada de gatos, de cachorros, a minha condição de vida já não era a mesma, né? Aí já começa a desaparecer todo mundo da sua vida. E a única coisa que me restou foram eles. E eu, mesmo assim, nunca desisti deles. A dificuldade era muito grande, às vezes eu tinha que dividir. Eu me lembro que teve dia que eu tinha que dividir 8 ovos e um pacote de creme crack com todos eles. E aí eu não sabia se eu comia ou se eu alimentava eles. E chegou um ponto de eu ter que me desfazer da minha casa, de eu ter que me desfazer da minha história aqui do Novo Mundo, da história de onde eu criei os meus filhos, de um bem que eu tinha, né, para seguir minha vida com eles para o interior do estado, porque a própria vizinhança me obrigou a sair daqui, porque ninguém aceitava a louca dos gatos, a louca dos cachorros dentro de uma comunidade, né? E foi realmente uma história de vida, tive que abrir mão de tudo, abrir mão da minha família, abrir mão dos meus projetos de vidas pessoais, abrir mão de participar de festa dos meus filhos, de tudo, porque eu tinha muitos animais para cuidar, dinheiro quase nenhum mais, porque tudo meu foi consumido por eles. E se tornou realmente um grande desafio na minha vida, que era não só eles sobreviverem, mas eu também sobreviver. Como é que eu iria sobreviver se eu já não tinha mais nada? Porque tudo que eu tinha gasto na minha vida com eles. E foi um grande desafio, né? E aprove a Deus que me levou para aquele interior ali e começou a soprar o meu nome, o nome do Anjinhos de Quatro Patinhas para o mundo todo. E a ajuda começou a chegar e a gente começou a conseguir sobreviver, né? Eu saí daqui com 111 gatos e 6 cachorros. E hoje nós temos a imensidão hoje que é o abrigo de Anjinhos de Quatro Patinhas, uma referência de Alagoas, né? Em termos de acolhimento, em termos de tratamentos, em termos de recuperação real de um animal. Lérida, ela era a única filha que eu tenho e ela começou desde pequena, ela tinha muito amor aos bichos, demais, né? Então acontece que a gente ficou um tanto preocupada porque ela começou com um pintinho, que chamava-se, ela botou o nome de Rambo, um pintinho preto, onde ela começou a criar esse pintinho de maneira diferente, de como a gente aqui no Nordeste criamos, né? E ela colocava para o dia, levava esse pinto no seio ou então no bolso. Aí a gente achava aquilo meio estranho, mas ficava nada a gente, né? Depois começou com um galo. Um galo, realmente, esse galo ele era doente, e ela pegou um amor tão grande desse galo, que até em aniversários que nós íamos, ela levava o bendito do galo, enrolado, para poder ver como ele estava, se ele estava bem, e ela deixava no carro e saía da festa, de vez em quando para ir no carro, dar uma olhadinha nesse bendito desse galo. A gente começou a ficar achando meio estranho. Foi o tempo que começou realmente essa história de gato e cachorro. Começou ela a acolher e o povo começando a ver que o carinho que ela tinha pelos bichos, começou a deixar na porta. Começou com a Safira, com a Brenda e vários outros cachorros. E começaram com isso aí, começaram. E com isso, meu Deus do céu, desencadeou uma situação tão séria que, como mãe, né, o pai e toda a família começou a ver que Lérida, pensávamos que ela estava com algum problema, né? Porque de professora de matemática, né, e passar a um patamar totalmente diferente, né, a criar bicho. E aquilo foi dando despesa, dando problema, ela passou por muita dificuldade.
Olha, esse negócio da Lélia, ela chegou aqui, quebrangulo, aperreada, com um monte de gato e cachorro, botando dentro de casa. Botando dentro de casa, acolhemos ela em casa, no sofrimento, sem ter ração para dar aos animais. Tinha que cozinhar arroz com fígado de galinha para dar. Todos os dias. E comprar leite para dar, 2 litros de leite para dar para eles beberem. E ficou, terminou. Ela tinha casa aqui, comprou um terreno vizinho aqui, meu filho fez a casa, botou os gatos, deu uma cheia, arrancou porta, foi embora gato. Ainda hoje tem gato solto que eu não consegui pegar. Tem dois ainda, né, Elba? Tem 2. E ela toda, eu chamava ela de louca. Dentro do quarto, vizinho meu, ninguém dormia, porque tinha 56 gatos dentro do quarto. Quando abri a porta do quarto, Ave Maria, eu chamava ela de louca. Ela chegou aqui de Maceió, nem comigo conversou, chegou aperreada, alugou uma casa lá na Rua da Palha. Aí quando o senhor já estava alugado, eu tive que ir para lá com o menino para botar tela na casa, por todo canto, por telha, por todo canto. Construiu uma briga atrás, os gatos furavam e ia embora, ela meia-noite no mato, com a lanterna procurando os gatos no meio do mundo. E a gente construiu, foi que a gente resolveu construir aqui e trouxe tudo para aqui. Botou aqui, fez aqui atrás, aí ficou dentro de casa. No que ela construiu atrás da casa que vizinha, que meu menino, ela comprou o terreno, meu filho construiu, mas o pedreiro. Mas que ela toda a vida sofreu, sem ter nada para dar aos gatos. Tinha dia que eu via ela aperreada. Eu fui que abri um crédito para ela lá onde vende ração, não foi, Lélia? Eu abri o crédito, que eu tinha crédito lá no menino, tem, né? Lá na casa da ração. Aí ela ficou comprando lá e quando ela adquiria um dinheirinho, a gente ia, pagava a ração. E a comida dos gatos era mais arroz com fígado de galinha cozinhado. Que eu cozinhava todo dia e leite. Era essa a coisa, que ela não tinha dinheiro para comprar ração para os gatos. Sofrendo. É um dom de Deus verdadeiramente. E não era só dos animais, ela tinha o dom também de cuidar de pessoas. Ela sempre tirava o que ela tinha para ajudar. O pouco que ela tinha, ela tanto cuidava dos animais, o quanto ajudava pessoas, que chegava sempre a precisar dela. Então eu sou testemunha de tudo isso, porque convivi do lado dela. Eu não estou dizendo, né, coisas que me disseram, é coisas que eu via. Eu via e vivia. Vivia com ela isso, né? E hoje a gente podemos ver o que Deus fez na vida dela, porque para hoje está da maneira que está só Deus que pôde fazer, né? Aonde todos achavam que não ia a lugar nenhum, aonde todos achavam que ela era louca, foi expulsa, né, praticamente do Novo Mundo, para ir embora para uma terra seca, terra que não tinha nada, né? Terra que ela imaginava como ela ia chegar ali e o que iria fazer, né? Mas foi projeto de Deus, por essa maneira que hoje o Senhor a fez prosperar. Porque ela abandonou tudo aqui, abandonou casa, abandonou tudo e foi para um lugar que ela não tinha nada. Só com os animais que ela tinha, ela não deixou, ela levou. E ao chegar lá, né, o Senhor a fez prosperar. Lélia, dessa pessoa que quando eu cheguei para morar lá no Novo Mundo, conheci, eu disse, meu Deus, que pessoa excepcional, não tem. É que é muito difícil a pessoa aparecer, cuidar do bichinho ali e não ter a responsabilidade, porque a Lélia tem a responsabilidade de cuidar, de amparar, de defender, porque ela defende, quantas vezes ela já foi em casa de pessoas que não cuidavam de animais e ela tomou para ela, porque sabia que não ia ser bem cuidado. Então, a Lélia, ela não só cuidava também de animais, ela também cuidou de muita gente, ela tomava conta de uma mocidade de 46 adolescentes, que é difícil. Ali ela amava, ela cuidava, tanto socialmente como materialmente, na medida que ela podia, porque foi crescendo os animais, ela começou e foi crescendo a proporção, mas ela nunca abandonou. Né? Nunca chegava ninguém na porta dela para ela dizer, não posso, não vou ficar, não vou pegar. Ela achava uma solução para aquele animal, ela não abandonava. O amor que ela tem pelos animais é um amor incondicional, que ela deixou tudo.
Ela deixou tudo, ela foi mal compreendida pela família, pelos vizinhos. Mas a Leda, a gente andava com a Leda, a gente estava indo para o culto e a Leda parava. Ela via gato, ela via cachorro, ela parava para alimentar, ela parava para cuidar. Se estava doente, ela voltava para cuidar. Então, assim, ela deixava tudo da vida dela para cuidar dos animais. Isso é a missão dela. Eu conheço a Leda há mais de 10 anos. É uma pessoa que eu aprendi a amar, a confiar, a respeitar. E ela é essa pessoa que ela não tem nem duas pessoas, ela é uma pessoa, se ela fala com você é X, então é uma pessoa que você pode confiar, é uma pessoa segura, uma pessoa decidida e se ela está com você, ela vai até o fim. Glória a Deus por isso. Quando eu venho aqui eu tenho muitas lembranças boas, lembranças dolorosas de como eu quase que fui expulsa, né, da minha casa, quase como eu fui expulsa pela sociedade, por irmãos da igreja também, que ficavam orando até para eu ir embora, porque eu já não era mais tida como a irmã Lérida, né? Eu era tida agora como a louca dos gatos, uma mulher que abre mão de tudo, da família, da religião, de tudo, por amor a eles. É muito difícil quando você assume esse compromisso de cuidar de bichos de rua, porque ninguém entende. A religião não entende, a sociedade não entende, a família não entende. Não está sendo fácil até hoje, mas não me arrependo, porque quando eu olho para eles hoje, na minha vida, hoje é um caminho sem volta. Eu não tenho mais como abrir mão. Se eu já não tinha mais como abrir mão aqui de 111 gatos e 6 cachorros, como é que agora eu vou abrir mão da imensidade que a gente tem muito mais de 1.500 animais dentro do abrigo, né? Ao longo desse documentário aí, conhecer um pouco quem é Lérida Lobo, um pouco da história de tantas Léridas Lobos que tem por aí, né, que não conseguem contar o sofrimento que é abrir mão de uma vida para dar voz àqueles que não falam, que não tem como gritar e que se você não estender a mão e não tiver uma atitude, sair do seu comodismo, né, uma atitude de mudar e transformar uma vida deles, eu acho que todos esses animais que estariam hoje no abrigo estariam mortos, né? Então essa é a minha história aí e convido vocês aí a acompanhar. Tem muita coisa boa na história do Anjinho de Quatro Patinhas. Tanto bicho que nós acolhemos ela aqui em casa. Basta dizer que no quarto do meio tinha 50 bichos. No quarto da minha casa, que são 3 quartos, onde ela dormia, tinha 50. Ela abria até as gavetas do guarda-roupa para colocar os gatos, né? Aí a gente achava aquilo estranho demais. Eu digo, meu Deus, a minha filha não tá com problema. E não sou eu, a rua toda, todo mundo, mas continuavam sempre, a Leda gosta de bicho, vamos deixar lá. E assim começou a desencadear cada dia mais, e foi crescendo, Foi tempo que ela não conhecia Instagram, ela não conhecia essas coisas, ela não tinha ajuda. E isso foi muito difícil para a gente. Demais. Não é aceitar, porque a gente é filho, a gente aceita qualquer situação de filho. Mas para uma situação em que a gente viu que estava fugindo do controle, porque era bicho demais. Né? Ela não podia ver um bicho na rua, isso podia ser pato, galinha, carneiro, boi, sei lá, o que fosse. O que ela visse, ela pegava. Né? Bastava estar em dificuldade. Então isso foi muito difícil. Mas, graças a Deus, né? Deus botou a mão em cima dela, que ela é uma pessoa religiosa e acredita muito em Deus. E ela começou a aprender a lidar com essa situação e ter ajuda de pessoal de fora. E foi ajudando. Teve um senhor também daqui, que ajudou muito ela, o seu Antônio Moura. Ele vinha direto na minha casa. Toda semana ele trazia os cachorros, levava os cachorros dela para a clínica. Era um corre-corre tão grande neste mundo que eu nunca vi. Ele e a esposa. Ele deu um suporte muito grande para minha filha. Até hoje eu sou imensamente grata por esse homem, entendeu? E graças a Deus tudo terminou bem. Hoje ela soube lidar com a situação, ela aprendeu a lidar com essa situação e hoje ela consegue manter os bichinhos dela numa ONG. Construiu o abrigo. Meu menino mais velho era coisado, meu filho botou os pedreiros aí, levantaram, construiu. Aí foi para Paulo, aí depois aqui ficou pequeno. Ele tinha um terreno lá em Paulo Jacinto. Trocou mais ela no daqui, aí construíram lá o abrigo, foi onde ela fundou o abrigo dela. Tanto gato, tanto cachorro que eu nunca vi, que vem do estado todo, e ela consegue manter-se com a ajuda dos seguidores dela,
e do sul, praticamente, daqui também, mas mais do sul, e ela hoje consegue realmente manter esses bichos, pessoas qualificadas para tomar conta desses bichos, médicos dentro, tudo. Enfim, ela dá o maior conforto. Depois do Senhor, minha filha, como está você? Está bem? E cadê a nossa ONG? Como é que está lá? E nossos filhos? Eu, né, no início, quando você chegou aqui em Quebrangulo, você sabe que eu não conhecia você, você podia até me conhecer, mas eu não conhecia você. O fato que eu trabalhava, o meu tempo era o trabalho, e sempre eu via falar, tem uma moça, veio de Maceió, chama-se Lerda, ela está na Rua da Palha, ela alugou uma casa lá, vizinho ao cemitério, e ela é cuidadora de animal. E as pessoas foram tomando conhecimento dessa Lerda, que se encontrava aqui em Quebrangulo, que tinha vindo de Maceió, já com os animais. Parece que até, se o espírito não me engana, a memória não mente, 5 animais. 5 cachorros e 111 gatos. E 111 gatos. Você alugou uma casa, depois os vizinhos lá se sentiram-se incomodados, segundo foi o que chegou ao meu conhecimento. Não fui até a sua casa, você sabe disso. E começaram a apertar, perseguir você, que não dava certo com aqueles animais, muito barulho. Você desceu da Rua da Palha e veio aqui para como é aquele lugar ali que chama? A Mata, é a Mata? É a Mata, só que na realidade, antes de ir pra Mata, eu fui pra minha casa. Ah, você levou pra sua casa? Foi na minha casa. A minha mãe me cedeu. Eu conheci ali. Tá a minha mãe me cedeu o quintal dela. Isso. E eu levei meus 5 cachorros e meus gatos e fiquei ali. Pronto, até aí eu não sabia. Foi quando eu fui convidada, né, pra ir pra Mata. Pra Mata. Alugada, né? Me cederam pra me alugar. Aí foi a partir de Quer dizer, quando você veio de lá, você foi para a casa da sua mãe. Lá você construiu um espaço mais longo. E aí foi chegando mais animal, através a população de Quebrangulo, foi tomando conhecimento. E quando estava com o animal com problema de saúde, que cuidava em casa e não tinha jeito, procurava você por você ser mais entendida de que o dono dos animais que cuidava e não estava vendo o resultado no tratamento. Então, ia à sua procura. E muitos animais não tinham condições de voltar para o dono, você colhia eles lá no terreno da sua mãe. Isso mesmo. Esse bichinho é uma vida. Quando mexe com um bichinho desse, eu choro, eu faço tudo. Ela me acorda meia-noite às vezes. Tinha aí um cachorrinho que levou umas pancadas nos testículos, que o sangue estava. A velha chegou em casa meia-noite. Adalto, vamos lá para o hospital. Esse aquele cachorro preto, o preto lá. Olha, Adalto, tá assim, eu digo, vamos, velho. Vamos lá, velho. Não foi, velho? O cachorrinho preto. Bom, gente, aqui é onde começou a história do abrigo, né? Porque até então eram animais que viviam comigo dentro da minha casa. Isso aqui é o fundo do quintal da minha mãe, né? Isso aqui foi um lugar emprestado por ela para mim, no meu desespero, porque eu já tinha sido expulsa de todos os lugares, pela comunidade, por todo mundo. Eu não tinha mais dinheiro para nada. E aí, ela vendo meu desespero, eu não tinha para onde ir com aqueles animais. Eram, na época, 5 cachorros e 111 gatos. E ela me emprestou essa parte aqui, né? Que na época eu construí com um dinheiro também emprestado por um amigo muito querido. E aqui a gente construiu uma baia que ficava aqui os 5 cachorros, que a gente era tudo cobertinho, tudo arrumadinho, porque eles ficavam aqui. E essa parte daqui, a gente construiu o gatio, né? E a gente construiu, e aí a gente começou a colocar brinquedos para eles. E foi aqui onde tudo começou, né? Aqui onde começou, só que aqui começou a ficar pequeno também, porque as pessoas da comunidade viam, sabiam que eu acolhia animais e começaram a colocar na casa da minha mãe também, caixas de gato, caixas de cachorro, e aqui já não comportava mais, né? E aí a única coisa que eu tinha era essa casa que é aqui vizinha, e aí eu tive que vender a minha casa para poder comprar onde hoje realmente é o abrigo.
né? Eu vendi essa casa e comprei uma parte do terreno lá. E foi lá onde eu comecei a construir, onde hoje é o Anjinhos de Quatro Patinhas. Então, assim, eu acho que isso aqui serve de inspiração para muita gente, né? Que está se vendo aí como eu estou, no fundo do quintal em casa, começando um abrigo sem saber se vai dar certo, sem expectativa nenhuma. E é isso aí, perseverar, né? Foi aqui que eu chorei muito. Essas descidas aqui não tinha ninguém para me ajudar. Eu tomava conta de tudo sozinha. Eu limpava o gatil, limpava o canil, dava banho nos cachorros. Eu acordava 5 horas da manhã, sozinha. Subia essas escadazinhas aqui com meu material de limpeza, começava a limpar tudo. Depois que eu limpava tudo, que eu organizava tudo, o gatil e o canil, era que eu vinha distribuir a ração que eu comprava com muita dificuldade, porque já não tinha mais dinheiro para nada, não tinha ajuda nenhuma, não tinha Instagram, não tinha nada. Era só a Lérida com 111 gatos e 5 cachorros. Eu confesso a vocês que tinha dias que eu sentava aqui nessa escadaria aqui, eu só chorava, porque eu não sabia o que era que eu ia dar para eles amanhã. Eu não sabia qual era o meu futuro, porque eu era tido como louca, porque eu deixei tudo, abandonei tudo. Então as pessoas me taxavam, é a louca, é a que não pode ser convidada para aniversário, é a que não pode ir para canto nenhum, porque ela só pensa em bicho, ela só quer saber de bicho, a cama dela é cheia de bicho, a casa dela é cheia de bicho. E eu acho que muita gente que está assistindo aí está se identificando com essa minha história, né? Que essa é a história de todo protetor animal que verdadeiramente não sabe viver sem eles, que troca a sua vida, suas ideologias, seus sonhos, para passar a ser um resgatista, para passar a ser mãe de filhos de 4 patas. Eu só sou uma ponte, não existe estrela. As estrelas são gatos, cachorros, cavalos e bodes e patos, que é o que a gente tem hoje no abrigo, que foram maltratados, alguns esfaqueados, queimados vivos, com câncer, com sinomose, com leishmaniose, e que Deus nos deu essa missão de tirar da rua, acolher, tratar, mostrar o antes e o depois e conseguir dar uma vida digna para eles no abrigo, porque infelizmente, não existe casas para todo mundo, não existe adoção para todos esses animais. No bate, os números jamais vão bater. Não existem mais adotantes, porque está todo mundo topado. Eu vejo abrigos da capital me pedirem desesperadamente para me acolher filhotes, porque ninguém quer adotar. Então a gente vai fazer o quê? Vai jogar na rua de volta depois de você ter tirado da rua, ter tratado de sarna, ter tratado de verme, ter tratado de tudo, aí depois dizer, olha, o abrigo não tem como receber, então não tem mais como comportar, vamos jogar na rua de volta? Não. O trabalho meu é conseguir ajuda para construir baias para ele, alimentação para eles, porque não existe adotantes. Existem gatos lindos, maravilhosos, que a gente coloca aí na página para serem adotados e ninguém quer. Imagine um animal sequelado, de sinomose, um animal que já levou um tiro, um animal que não anda, ninguém quer. Então quem tem que ficar com isso? O abrigo. E quem que sustenta isso? Os seguidores, né, que acreditam no trabalho da gente. Vocês que estão começando aí também não desistam. É tudo muito difícil, mas a gente tem que fazer um trabalho transparente, um trabalho honesto, e as pessoas começam a depositar confiança, você começa a ganhar credibilidade, e aí as coisas começam a acontecer, né? Eu fiz o Instagram, eu me lembro que eu tinha 1.000 seguidores, 1.000 seguidores, hoje a gente tem 206 mil, não sei aonde a gente vai chegar, mas aqueles 1.000 seguidores já começaram a me ajudar, e foi aí que eu já comecei a conseguir dar uma alimentação de qualidade para eles, que eu já consegui contratar uma veterinária que me cobrasse um preço mais acessível para poder levar eles. Hoje a gente conseguiu construir um projeto sólido, que é reconhecido mundialmente, né? Então, agradeço a Deus, né? E que a gente consiga, né, levar essa união da causa animal para o Brasil e para o mundo, porque sem união é impossível a gente fazer alguma coisa por eles.
toda essa história de causa animal na minha vida aí, né? De proteção animal, de abrigo. Essa aqui, ó, é o grande culpado. Foi o meu primeiro animal, né? O Ernesto é um gato que ele não gosta muito de carinho. Vocês estão vendo que ele tá doido pra se livrar de mim, né? Ó, soltei, ele vai embora. E isso foi um trauma pra mim, porque eu queria um gato pra amassar pãozinho na minha barriga, pra me dar carinho. E aí eu fui naquela história, né? Já que o Ernesto não é carinhoso, vamos pegar outro gato. E aí foi quando eu comecei, aí peguei outro gato. Outro gato, o Ernesto tem 21 anos, é um gato bem idoso, fazendo o menino aparentar. E é o causador de tudo isso. Por conta do Ernesto, hoje nós temos quase 3 mil animais aqui no Rio. Né? O Ernesto foi a minha grande paixão, foi aí onde eu comecei a entender e entrar no mundo de resgates, no mundo de... Eita, Maria! No mundo de resgates, no mundo de sofrimentos de animais de rua, no mundo de... que eles precisavam de um lar, porque o Ernesto, inclusive, ele foi resgatado no fundo da cozinha da minha igreja, né? Que eu sou evangélica, e a mãe dele pariu 2 filhotinhos lá e foi embora, deixou eles lá, e eu fiquei com um e outro irmão da igreja ficou com o outro. E ele acabou que aconteceu, né? E a partir do Ernesto eu saí de Maceió com 111 gatos e 5 cachorros. Foi a partir do Ernesto que começou a minha grande paixão por animais, né? Esse é o Theo, é um bebê que todo mundo se apaixona quando chega aqui no abrigo, porque ele quer falar com todo mundo, ele quer dar beijo em todo mundo, né? Ele é uma delícia, diferente do Ernesto, que não gosta muito de carinho, apesar de ser uma paixão, porque se vocês verem um gato chegar a conviver num abrigo 21 anos. E foi? Fale com os quilos. Gente, isso aqui é o tratamento para alguns dos gatos que tiveram esperotricose, que a gente tenta manter eles a nível de vitaminas, porque a esperotricose ela vai muito pela defesa do animal. Quando a defesa cai muito, ela reaparece de novo. Então, são gatos que a gente não pode perder o controle. Então, isso aqui é quase que diário da gente, né? Que são as vitaminas, a remedicação para fígado, a doxiciclina, que a gente trata alguns animais que estão com um quadro viral muito grande. Isso aqui, que é muito caro, é o itraconazol, que tem gatos que usam de 3 a 4 meses. É muito caro, é uma doença altamente contagiosa, muitas pessoas não querem tratar e a maioria prefere realmente a eutanásia. E isso aqui é diariamente aqui no abrigo, diariamente. Por quê? Porque eu acredito que hoje nós somos o único abrigo de Maceió, todo o estado de Alagoas, que recebe na quantidade absurda que a gente recebe de animais com esperotricose. Né? Só internados com esperotricose, hoje nós temos 38 animais, que vem sendo tratados alguns já há 3, 4 meses. E uma despesa diária, né? E muitas vezes a gente não consegue ajudar alguma para tratamento de gato, porque ninguém ajuda gato, as pessoas até gostam de ajudar cachorro, mas gatos são realmente quem é muito, muito, muito apaixonado. Então, é difícil para um abrigo. Isso tudo é um gasto que um abrigo quer ter. E a gente tem, porque a gente aqui não está pensando na doença, porque a gente recebe de tudo. Chegou aqui, a gente vai ter que dar um jeito de tratar, né? Mas é difícil, porque hoje a gente não tem mais espaço nenhum no internamento. O nosso gatinho está superlotado, porque ninguém quer adotar gatos que já foram sequelados, que tem doenças que podem voltar e ser contagiosas, e acaba ficando. E hoje nós temos na faixa de uns 2.500 a 2.000 gatos no abrigo. Essa é a nossa grande realidade. Como os meninos estão aqui filmando, como todo mundo que vem aqui visitar, é testemunho de tudo isso que a gente está passando aqui.
que às vezes chega a ser desesperador. Essa daqui é uma das baias onde a gente tem muito cuidado, mais do que as outras, né? Porque são animais todos sequelados, né? As outras baias a gente tem de cachorros que passaram por doenças graves aqui no abrigo, mas que não ficaram com sequelas graves, como os daqui, né? Aqui são animais cegos que foram esfaqueados, como o caso do amendoim, né? Que perdeu completamente o movimento das pernas. O caso do Carlos, que chegou sem levantar nem a cabeça e hoje está reaprendendo a andar. O caso da Juliette, que eu acho que todo mundo acompanhou, que chegou com sinomose em estado gravíssimo, ficou com sequelas. O caso da Isabela, né, que para mim é um dos maiores milagres do abrigo. A Isabela chegou em carne viva, com leishmaniose em estado avançadíssimo. E até para a gente aqui do abrigo, que está acostumado a tratar leishmaniose, a gente jamais imaginou que a Juliette fosse escapar e que a Juliette hoje fosse tornar uma princesa, né? E assim, para mim, quando eu olho para cada um deles aqui, para mim é um presente por todo o esforço que a gente faz para salvar a vida de cada um deles, porque para a gente não é fácil. A gente é do interior de Alagoas, né? Um abrigo que fica numa cidade com um pouco mais de 6 mil habitantes, e a gente ter a quantidade de animais que a gente tem hoje resgatados e recuperados de doenças gravíssimas, né? E essa daqui é uma baia muito especial para mim, porque cada um deles aqui foi uma grande vitória. Foram meses e meses e meses de dedicação, não só meu, mas dos funcionários, do corpo de veterinários, enfim. E o amendoim é uma prova viva, né? O amendoim chegou que não levantava nem a cabeça, ardendo em febre, uma facada nas costas, podre de sarna, de carrapato, de pulga. E aí, quando eu peguei ele naquela caixinha, eu disse, não, a gente vai dar uma morte digna para ele, né? E aí foram noites sem dormir, controlando febre de amendoim, controlando a doença do carrapato, que ele chegou em estado avançadíssimo, controlando a infecção da facada, que ele já estava há alguns dias, né, jogado no meio do mato, desse jeito. E depois de tudo... Não pode, ei, não pode ligar com ela. Trabalho aqui numa abrigo 4 Patias. Eu moro aqui no Paulo Jacinto. Trabalho na limpeza. Trabalho também em vacinando os animais. E dou graças a Deus por esse trabalho. Eu quero agradecer também a dona Lélia, que é a dona do abrigo de 4 Patias. Todos os dias eu estou aqui fazendo a limpeza do banco, limpando tudo o que ela manda fazer. Também nós estamos aqui também ajudando os nossos animais. Trabalho aqui salvando vidas também dos animais. Eu gosto de salvar a vida dos animais porque os animais são importantes também para nós. Também eu tenho que agradecer também a dona Lélia, a dona do abrigo aqui de Paulo Jacinto. Eu gosto de trabalho porque eu escolhi esse trabalho de salvar a vida dos animais. Se eu ver alguns animais
doente, vou lá e falo, nós vai vacinar ele, internar ele, certo? Pela essa parte assim também, eu chego aqui 7 horas, se eu ver alguns animais gripados, eu chego, ali pus na nariz dele, você vê algum gato assim caído, eu vou lá, digo, ó, tem um gato ali, e vamos vacinar ele para internar. Aí depois, quando nós vacinamos todos os animais, eu faço a limpeza urbana, boto ração, boto as águas, deixo tudo limpinho. Os animais se sentem bem quando está tudo limpinho. Eu tenho que agradecer a todos. Eu trabalho aqui há 1 ano e 8 meses e eu cuido da limpeza do abrigo e ajudo a receber animais também, seguro para a dona Lérida vacinar. E quando a veterinária vem para castração, eu ajudo a trazer os cachorros também. Cuido do banho e ajudo a passar inseticida contra carrapatos e pulgas. E muitas coisas aqui no abrigo a gente faz para ajudar os animais porque precisam. E eu gosto muito de ajudar porque é uma coisa importante que são seres vivos igual a todo mundo, igual a gente. E a gente também tem várias funções. Me estender uns panozinhos para eles dormirem quentinho à noite. Para botar a ração todos os dias, a gente troca a ração, troca a água, ajeita as bacias deles, os cacos de comida. E a patroa também é muito rigorosa contra a limpeza. E a estrutura do abrigo é com os funcionários. A gente que mantém o abrigo em pé, como se diz, né? Gente, eu não sei se a maioria das pessoas sabem, mas o abrigo Anjos de Quatro Patinhas, eles também têm cavalos, e tem cabras e tem algumas ovelhas. Todas foram tiradas da rua em situações de maus tratos. Nunca foi os planos da gente, até porque a gente sempre foi um abrigo voltado para cães e gatos, de acolher esse tipo de animal. Mas chegam situações aqui nas cidades ribeirinhas que nos empurraram para essa situação, né? Como é o caso dos cavalos que a gente acolheu, um tem 2 anos e meio, outro tem 2 anos, chegaram tão debilitados que a mãezinha do Hércules, ela chegou a falecer, a gente só conseguiu salvar ele, né? Então, assim, hoje estão recuperados, não estão para adoção, porque eu nunca vi ninguém adotar cachorro ou cabras, ovelhas e cavalos que não fosse para uso, né? E aqueles não estão para ser usados, eles estão aqui no abrigo para serem amados e cuidados até o resto da vida deles, né? E aqui a gente está tentando, aprendendo, porque a gente não tem muita experiência com cavalos, com cabras e com bodes. A gente está aprendendo com eles como é que a gente ajuda também, né? Essas espécies aí que a gente não sabe muito ainda. Mas tem 2 anos aí que a gente vem caminhando com eles e tem dado certo, como vocês viram como eles estão lindos, né? E bem cuidados, foram recuperados de doenças graves. E é isso, a gente pensa no futuro, se Deus nos permitir, a gente tiver um espaço bacana e a gente conseguir resgatar, né, mais cavalos, jumentos, em situações de maus tratos, em situação realmente de ou vem para o abrigo, ou morre. E é para isso que serve o abrigo, para acolher aqueles animais que não teriam chance alguma se estivessem na rua. Então é isso aí, para quem não conhece, nós temos aqui os nossos menininhos, que são o Teobaldo e o Hércules, temos as cabras, as ovelhas, que é um custo alto para o abrigo, mas a gente batalha e a gente tem conseguido ao longo desse tempo aí manter eles aqui no abrigo. Tem 1 ano que eu trabalho aqui, sou contratado para trabalhar aqui. E tem 1 ano que eu estou aqui trabalhando, trabalho na parte da limpeza, junto com meus colegas de trabalho. E é assim, eles sujando, a gente sempre limpando. O que ela pede bastante, cobra muito da gente, é que a gente sempre mantenha eles no limpo, para eles ficarem à vontade, entendeu? Sempre tendo muito cuidado também com a ração, com a água, para não deixar as vasilhas de água com lodo, as vasilhas de ração mofada.
nem ração com muito pelo. Se tiver com bastante pelo, retirar e colocar outra limpa. E é assim, a gente faz, a gente trabalha aqui com amor e com paixão mesmo, porque a gente precisa bastante e graças a Deus, se não fosse aqui a ONG, aqui, o abrigo aqui em Engenho Quatro Patinhas, não seria o que seria de mim e nem de meus amigos aqui, que a gente somos quase tudo aqui, somos pai de família e precisa bastante. O caminho para chegar aqui foi muito difícil e confesso que muitas vezes quando as pessoas diziam que eu era louca, eu achava que eu estava ficando louca mesmo. Eu digo, Jesus, eu estou ficando maluca mesmo, porque isso não tem futuro, eu vou morrer aqui com esses cachorros e com esses gatos. E não tem saída, o que é que eu vou fazer com esses animais? Eu não tenho mais dinheiro, não tenho mais nada. E aí eu comecei algumas pessoas a me orientar que eu fizesse o Instagram, que eu começasse a pedir ajuda e foi assim que as coisas começaram. Eu comecei a mostrar os cuidados, a limpeza que sempre foi impecável, vocês verem até hoje como é o Instagram da gente, que é uma das coisas que eu sempre privei. Animal, ele gosta de estar num lugar muito limpo. E aí as pessoas começaram a ver meu trabalho, meu desespero, às vezes que eu chorava, que eu postava lá eu chorando, desesperada, e a ajuda começou a chegar. Então, não é uma história de sucesso sem muitas lágrimas. Foi uma história de muitas lágrimas, muito desespero, muita solidão, muitos apedrejamentos para hoje, aí eu poder dizer para vocês aí que a gente hoje conseguiu criar um projeto onde as pessoas acreditam em mim, no meu trabalho e que as pessoas entendam que é possível sim. É possível sim você começar como eu comecei e criar uma história de sucesso, não para a gente, porque a história, a grande estrela dessa história toda são eles, por continuar sendo eles. Eu só fui só uma ponte, né? Uma ponte que Deus criou para que a ajuda chegasse até esses animais que não têm voz.